Talk. Estamos aqui para mais um Pop Talk. Eu sou o André Castilho e com muita alegria nós vamos, em parceria com a Lion Editora, para falar de muita cultura. Cultura pop, cultura nerd, cultura geek, mas também cultura cristã. E o diálogo que tudo isso aí pode ter. Certo, Simval Filho? É isso mesmo, André, é isso mesmo, Carlos, Felipe, todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a esse universo do Pop Talk. Carlos Pellerran, você tá feliz? Estou feliz. Sempre? Hoje? Sempre é forte, hoje eu sou. Mas cultura, TV Cultura, o que mais você tem? Tanta cultura por aí. Nossa! É, muita... o Carlos sempre... Carlos sempre nos surpreendendo com suas piadas, né, Felipe? E falando em outra cultura, ô Felipe? Falando em TV Cultura, agora foi um gatilho emocional, cara. Rupert, né? Emily Alexander, né? Os desenhos lá de infância. Legal. Né? Bacana, hein, velho? É só o que pega, né? Aí na sua casa, né? TV Cultura e TV Manchete. Exatamente. Hoje melhorou mais, né? Hoje ainda pega ali mais ou menos um SBT, não, tela de sucesso aí. Rede Televisa. Espetacular. O Brasil foi tetra ontem lá. É brincadeira, gente. É brincadeira, tá? Giro Pop. Pessoal, nós vamos conversar aqui sobre a estreia de Bailarina. Mas você vai trazer um filme de dança aqui, Simval? Não é uma dança, apesar que tem a dança de armas, né? E literalmente a protagonista, o trocadilho mais infame que eu já falei nesse programa. A protagonista é a Ana de Armas, entenderam? Bailarina, Ana de Dança, Armas. gatinho, vai. Mas o Bailarina... A gente não se aguenta, pessoal, mas a Bailarina é do universo do John Wick. Por isso que eu fiz o trocadilho das armas, Já entendeu? teve o hotel, agora a Bailarina. Isso, cara. cara. Assim, John Wick só tem um motivo pra existir, né? Alguém matando todo mundo, né? Que no caso Exatamente. é o Keanu Reeves. Só que agora é a Ana de Armas que vai empunhar as armas para acabar com todo mundo. Ana de Armas é aquela que morre lá no primeiro ou no segundo filme? É essa daí ou não? Tem nada a ver? Eu acho que não. Não sei, né? Se ela É morre, dá um após ou jeito de antes? voltar, não lembro. Mas parece que... Ou é antes de John Wick. E, pois é, olha, o enredo é misterioso, o filme foi regravado várias vezes. Vem coisa boa, então. Vem coisa boa. Tem tudo pra dar errado, mas pode dar certo. Vai estrear agora em junho, né? No começo de junho. Então, fica a expectativa. Você que gosta de John Wick, você vai ver uma mulher protagonizando Ana de Armas. A James Bond. Porque tem a série deles também, né, velho? Acho que a Continental também no Prime. Continental, eu não sei se isso. é antes ou depois também, eu não sei. Eu também não assisti. É só no hotel, né? O Continental é a mitologia do hotel, né? Do John Wick. Ele acontece antes das histórias do John Wick. E ele é uma minissérie de poucos episódios, se não me engano, 3 ou 4 na Prime Video. É até legalzinho. O Continental é bem legal. E aparece o John Wick no Continental? Não aparece. Não aparece. Spoiler, não aparece John Wick na série Continental da Prime Video. Bom, agora vamos pros videogames. E semana passada falei mal da Nintendo, agora da Sony. Nossa. Menos mal. Carlos, o espirituoso, bem-humorado, mas também rabugento. O cara que veio trazer só notícia boa. Não, a notícia boa. A Sony anunciou que Ghost of Yotei, que é a sequência do Ghost of Tsushima, que é um grande sucesso, exclusivo da Sony, vai sair dia 6 de outubro. A má notícia é que os caras vão lançar a pré-venda agora em maio. São muito mercenários, né? Porque 6 de maio você vai poder pagar, assim, simples 350, 400 reais pra esperar o jogo em outubro. Tá de parabéns aí com essa pré-venda. Isso que é pré-venda, hein? Isso que é pré-venda. Vamos começar antes. Eu acho que estão juntando grana pra terminar o jogo ainda, mas vai lançar em outubro pra alegria da galera aí, ó. Que legal, né? A vida tá muito cara. Tá caro. A vida tá muito cara. Principalmente, Felipe Vieira, para aqueles que gostam de uma determinada marca aí. Então, pra quem esperava no dia 22 de junho, foi antecipado, né? Disseram que vai ser lançado junto com a gringa, dia 5 de junho deste mesmo ano. Porém, o preço sugerido é de apenas R$4.500, se for no bundle com Mario Kart World, né? Que também é lançamento do Switch 2. Do que você tá falando, Felipe? De um carro, né? Celta. Lançamento do Nintendo Switch 2, né? Não tem outra notícia.
Abraço Não pra tem você outra que notícia gosta da da Nintendo, Sony, né? que ela é fantástica, a Nintendo. Não tem outra notícia da Nintendo, só o Switch 2 de apenas R$4.500 e o bundle de R$4.800. Cara, não existe isso. Mano, é mais caro que o Play 5. É mais caro, Nossa, é mais caro. E não é faz mais caro que o sentido. Play 5 e pior. E é o Play 4 Não Pro. faz sentido, não faz sentido. É que agora o Series X os caras não estão... Tá vendendo a muito, muito caro, né? Mas o Series X era mais barato que esse preço aí, um tempo atrás. Mas não tinha o Trump, né? Faz o T. Faz o T, as tarifas. Agora vai ficar mais caro, tem jeito, gente. Vamos deixar esse negócio de política de lado aí. Mas é uma pena que pra gente se divertir, a gente tá tendo que pagar muito. Mas vai na 25, compra um Super Nintendo, tem Mario lá. É verdade. R$150. Tá jogando aí. Mas a gente vai ter outras novidades boas, muito mais baratas aqui pra você poder ter o seu momento de lazer e diversão. Viajando por terras distantes. Bom, eu estou fazendo uns relacionamentos muito legais ultimamente. Eu entrei num grupo, inclusive vou tentar colocar na web agora. o Simval nesse grupo aí, que eu quero mandar um grande abraço pro pessoal do grupo Teoficção. No Zap. Um abraço pra vocês, do Zap lá. Alexandre Critelli me botou nesse grupo, junto com Eduardo Nishitani. Na verdade, quem me botou no grupo foi o Eduardo Nishitani. O Alexandre me apresentou uma galera. E João Gomes, tem o Samus Richards, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Tem outros aí, autores que já me mandaram outros conteúdos. Tem gente lá, gente que eu já conhecia, Ana Brown, um abraço pra você também. Mas o Eduardo Nishitani me mandou um texto e que a gente vai compartilhar com vocês um texto sobre super-heróis. Eu queria ler esse texto, ele é curto, e ele tem uma reflexão a respeito de super-heróis, aí eu queria que vocês comentassem. Interprete. Admiro os heróis que cuidam das vítimas de pandemias, guerras, catástrofes, acidentes, verdadeiros guerreiros de jaleco branco nas trincheiras de hospitais abarrotados. Sou fã de ficção científica e aprecio qualquer coisa relacionada com os super-heróis. Será que sou nerd? Cresci assistindo Super Dínamo, Fantomas, Ultraman, O Homem de 6 milhões de dólares, lendo histórias em quadrinhos e, claro, apreciando os atos de um dos maiores ícones dos super-heróis, Super-Homem. Compartilho aqui minhas divagações ao questionamento: por que esse personagem é tão adorado? Então pesquisei e vejo que está relacionado com os mesmos anseios de um povo esperançoso por um libertador de opressões, um salvador, um messias. Observemos alguns paralelos. Quem idealizou esse personagem símbolo foram dois judeus, Joe Shuster e Jerry Siegel, em meados de 1930. Esse veio dos céus como um menino, embora poderoso, misturou-se conosco. Quando adulto, revelou-se protetor da humanidade e fulgura como farol de esperança aos ideais de justiça e paz. Houve até sua morte e posterior ressurreição. Super-heróis são criados como resposta aos nossos anseios. Alguns títulos daquele que é real, Jesus, indicam que ele pode nos saciar. Médico dos médicos diante de enfermidades, rei dos reis contra corrupções e herói dos heróis, como vi numa ilustração, o Salvador rodeado por super-heróis explicando, e foi assim que eu salvei o mundo. Aguardemos o herói dos heróis, Son of Man, vir pela segunda vez. Veio como cordeiro, mas retornará como juiz. Esperemos seu triunfal e glorioso retorno. Você está preparado à tão aguardada segunda vinda do Salvador? Eduardo Yoshikazu Nishitani, que é professor de física lá de Suzano, Igreja Evangélica Holiness, aqui em São Paulo. E ele recomendou pra gente texto para leitura Filipenses 2, 6 a 11. E aí em Lucas 21, 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está por acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E aí, o que vocês têm para dizer sobre o herói dos heróis e essa temática aí de super-heróis? Uau, né? Difícil declarar algo depois desse textão, cara. Você vê? O textão já resumiu bem. Mas é só lembrando que o conceito de herói, né? O conceito de herói ele surge na Grécia Antiga, que eram justamente aqueles tipo Hércules, outros que eram considerados semideuses, né? Por que semideuses? Porque eles tinham características muito humanas, né? Eram pessoas com atribuições, com algumas qualidades divinas. Então eles sempre tinham ali uma origem ou um destino trágico. E a gente vê, né, na cultura pop, ela foi ressignificando a figura do herói
para alguém, sim, que em parte é humano, mas que também possui qualidades mais altruístas, diferentemente dos deuses gregos, né? Que eram bem egoístas, cada um queria uma coisa e tal. E no caso não, os heróis que a gente vê na cultura pop, né? Geralmente, a não ser os anti-heróis, mas os heróis, eles são aqueles que buscam o bem comum, né? E como foi dito no texto, o Superman foi construído como um arquétipo de Jesus Cristo, né? Tem vários elementos, vários deles são falados no texto. É alguém que não é deste mundo, né? Vem como bebê e vai crescendo. E só a parte do sacrifício ali, que foi muito depois, né? Nos quadrinhos que teve a morte do Superman, que aliás, muito mal feita. Se vocês gostam, me perdoem, mas assim, é difícil, cara. Você vai matar o cara e depois volta com ele e tal. Mas enfim, isso é coisa dos quadrinhos, isso é normal, né? Você que gosta de quadrinhos, você já sabe que os personagens morrem e voltam. Mas toda a figura do Superman foi construída baseado, né, no arquétipo de Jesus, né? Então, a gente vê que a influência, né, cristã na cultura pop, nesse sentido de construir o caráter dos heróis, o sacrifício e o altruísmo e todas as boas qualidades de lutar pelo bem comum, é muito legal de ver que tem uma conexão com a Bíblia. Algo interessante do Superman é que ele, na verdade, escrito por autores judeus, ele retrata o Messias, né? Os judeus, até hoje, eles estão aguardando o Mashiach. Por exemplo, a principal diferença entre judeus e cristãos é que os judeus acreditam em Deus, mas que o Mashiach, o Messias, ainda não veio. Os cristãos simplesmente acreditam também em Deus, também no Antigo Testamento, o Deus de Israel, mas acreditam que o Messias já veio. Recebeu a atualização já. Exatamente, isso faz toda a diferença. E esse Jesus, que lá em Filipenses 2 está escrito, né, que ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Parece uma jornada de herói, né, Carlos? Parece que foi baseada nisso aí. Mas acho que a principal diferença que a gente tem, quando a gente pega os heróis, aí não vamos entrar muito do mérito da diferença de Marvel e DC, mas eles espelham algo que a gente não consegue fazer, né? Então a gente olha e fala, pô, esse é o cara ideal, é a mulher ideal, aquele que é altruísta, aquele que tem valores. Quando a gente olha para Cristo, ele realmente é o ideal, ele é o perfeito, mas acho que o grande choque é porque ele te convida a fazer o mesmo. Então quando eu assisto o Superman, eu não saio, vou sair levantando carros e salvando pessoas. Mas quando você lê a história de Jesus, você sai e fala, eu preciso fazer o mesmo. Então acho que essa é a principal diferença, porque ele é um herói que multiplica heróis. Então acho que essa traz um gancho muito forte de como ele cria seguidores, né? É legal, o começo de Atos fala, né, as coisas, eu contei no meu livro anterior, as coisas que Jesus começou a fazer. E o livro anterior vai até a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então quem que continua a fazer? Quem segue, quem acredita nele, quem é convidado para esse caminho aí junto com ele, né, Felipe? Com certeza. Eu gosto de comentar que a galera gosta, a galera que eu falo assim, ampla concorrência, né? Quem se diz que abraçou o evangelho, mas abraça só parte do evangelho. Gosta de abraçar a justificação, né? Ah, Jesus morreu por mim, estou salvo. Mas não quer abraçar o processo, que é a santificação até a volta dele, né? Então, isso é uma das coisas que é um diferencial na vida de um cristão que entende de fato quem é Cristo, o que ele fez, o que ele representa para todos nós. E um adicional sobre o que o Carlos comentou também, né? Apesar de ele ser uma pessoa que multiplica, né, os ensinamentos e tudo mais, é difícil, para não dizer, na verdade é impossível, né? Mas eu quero que a galera me comprove por A mais B se existe um herói de HQ, de série de anime, que consiga superar Cristo, porque não tem condições, cara. Ele além de ser perfeito, obviamente, ele deixou de ser Deus, habitou entre nós e como humano passou por tudo que nós todos podemos passar, e mesmo assim ele continua em sua magnitude e sua perfeição. Então, pra mim, não tem condições de ser comparativo pra nenhum herói, por mais que goste de herói X, Y, Z e tal. Então, pra mim, esse é o diferencial absurdo. Não tem nenhuma justificativa plausível em que defendem que um herói vai ser maior do que Cristo. Um negócio legal no que o Carlos falou é que ele é sumo sacerdote,
o Hebreus fala isso, ele é alguém assim muito especial que faz essa ligação com Deus, mas ele é um sumo sacerdote que se identifica conosco. Sim, então sim. Não é um herói distante, né? Ele é alguém que tá perto da gente. Com certeza, esse relacionamento e hoje esse herege aí que ele só se esvaziou, né? Senão o cara pega o corte aí do deixou de ser Deus e depois fala que fui eu que disse. Então dá uma ajustada aí. Que a ideia é de que ele não usa dos atributos divinos dele, né? Alguns vão dizer pro bem próprio, mas enfim, que ele não usa do ser igual a Deus pra cumprir o que ele veio fazer na Terra. Justamente por isso que ele é o maior exemplo. Que ele veio, vive como nós e fala, dá pra fazer, eu fiz, vai e faz de novo. É por isso que na teologia se diz que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Porque como homem ele sofreu como a gente, as tentações, as dores, o corpo frágil, etc. Mas como Deus, ele era perfeito, né? Então, ou seja, foi a única religião, né? Por isso que eu concordo com você, Felipe, que não tem outra religião, outra crença que tem um Deus que amou tanto a humanidade que ele desceu à Terra. Deus encontrou as pessoas. Deus se personificou. Que a gente não ia chegar lá. Ele sofreu nossas dores e tal. E aí morreu no nosso lugar. Se sacrificou, se doou. E ainda ressuscitou, vencendo a morte, né? A Bíblia diz que ele triunfou sobre as potestades, sobre os poderes, sobre a morte. Então ele pegou nas mãos as chaves do inferno. Então ele tem o controle da história. E ele, ao ressuscitar, ainda deixa conosco o Espírito Santo e fala assim, eu vou empoderar vocês. Onde vocês forem, vocês vão ser minhas testemunhas, vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, assim, esse herói, esse Jesus, cara, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. E é legal que, por causa dele, aí isso que é interessante. Todos nós temos nossas fragilidades, nossas fraquezas. Por isso que tem a diferença dos heróis da Marvel e da DC, né? Que os da Marvel são mais humanos, assim e tal. Então, vamos supor, a gente é da Marvel lá, né? Faz de conta que a gente é da Marvel. Mesmo que você seja desse sinal. Só que com Jesus, por mais que você tenha limitações, e todos nós temos, é por causa dele que ele superou a limitação humana, na perfeição dele, ao se entregar por nós na cruz, que nós temos acesso a Deus e podemos fazer todas as coisas que ele nos prometeu. E, mais do que isso, olha que legal, que legal. A Bíblia traz um monte de heróis improváveis. Né? Por exemplo, Moisés era gago, foi jogado para... Alguns teólogos dizem que ele era gago. Ele foi jogado para ser morto, né? Tipo, aí no final, milagrosamente, né? Ele foi resgatado pela filha de Faraó. Então, assim, e aí foi toda uma jornada, né? Para ele conduzir o povo à Terra Prometida. José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi para prisão, passou todo um perrengue e depois se tornou um governador. Então, Davi, né, que era o menor dos irmãos, quando Samuel chega ali para escolher quem seria o filho de Jessé, que seria o rei de Israel, de repente, lembrou lá, tem um irmãozinho mais novo lá, o mais fracote, o pastorzinho de ovelhas. Então Deus, ele levanta, né, os heróis improváveis. Todos nós hoje podemos ser heróis improváveis de Deus. Por mais que a gente tenha as nossas fragilidades, Deus pode nos usar como heróis improváveis do nosso tempo. Pop Talk Review. Carlos. Oi, sou eu. Você já falou do Ghost of Yotei. Isso, tudo calculado. Mas agora você vai falar do jogo que deu origem a esse Ghost of Yotei. Isso aí, que é o Ghost of Tsushima. Ele é um exclusivo da Sony, então você pode comprar ele aí para PlayStation 4, acho que ele teve relançamento PlayStation 5, enfim, mas ele é exclusivo ainda. Resumindo a história dele, ele vai na época que a Mongólia vai invadir o Japão, então tem uma guerra. Você é um grande samurai, então já faz um disclaimer aí, acho que ele é mais 16 ou mais 18. O jogo ele tem bastante violência. Não tem nada de apelo sexual, até porque é uma cultura mais oriental, né, muito focada nisso, mas ele é bem explícito assim a violência. Nessa invasão, você é chefe de uma grande casa, e aí vocês tomam uma bela de uma surra, né? Porque vocês não estavam preparados, os caras com arma de fogo e você com espada, acho que não dá muito certo, a gente já viu isso em algum filme. E sequestram o seu tio, que na verdade ele é o chefão ali da região. E toda a construção do jogo, boa parte é resgatar o seu tio e tentar a ajuda do imperador. Que a informação chega até o imperador do Japão que vocês sofreram invasão para que ele mande o exército japonês e resolva o problema. Só que falando de herói, você é um samurai.
Ou seja, você tem honra, tem valores e você tem um código de conduta. E o seu pai morreu quando você era pequeno, você foi criado pelo seu tio. E ele vai falando sobre isso o jogo inteiro em flashbacks, o código samurai. Só que você vai conhecendo a realidade da guerra. E de pessoas que foram abusadas, de pessoas que morreram, que foram sequestradas. E você vai trabalhando com vários japoneses que começam a matar esses inimigos de uma maneira furtiva, pelas costas. Então, a grande trama do jogo é o quanto você vai honrar o seu código de conduta ou o quanto você vai deixar isso de lado para salvar as pessoas. Então ele trabalha isso muito forte o jogo inteiro. E cada vez que você toma uma atitude que não é de um samurai digno, o seu personagem principal ele sente. A história mostra como isso vai mudando ele. Porém, o jogo já faz que seja impossível você seguir o código até o final, não tem como. Resumindo, você consegue ajuda, salva o seu tio, só que tem uma batalha final contra o seu próprio tio. Porque ele fala que você se tornou uma vergonha, porque você abandonou a honra em nome das pessoas, mas que de nada vale o que você fez porque você não tem mais ética. E aí você tem uma luta final com ele, onde você precisa ganhar, né? Porque senão você perde o jogo. É game over. É game over. E quando você termina a luta, você tem 2 caminhos. Um é matar o seu tio, o outro é deixar ele viver. Eu deixei ele viver que eu fiquei com dó do velho, né? O cara te cuidou a vida inteira. Mas é interessante que, teoricamente, o final bom é você matar ele. Porque aí a cena final, se você resolve matar ele como um samurai, o seu tio vai falar pra você, muito obrigado. Eu reconheço o que você fez, mas ainda é uma vergonha e eu não conseguiria viver como alguém que teria que te perseguir a vida inteira. Quando você deixa ele viver, você tem um diálogo com ele e ele fala, eu sei o que você fez, mas sabe que a partir de hoje, a minha vida, infelizmente, é caçar você. E você vai ver como um renegado. Então ele trabalha essa questão de o que é o verdadeiro herói, né? Já diria o Batman, se olhar muito tempo pro abismo, né? O abismo olha de volta. Mas a ideia de que ele é herói se ele manter o código de honra dele, ou ele é herói se ele salvar as pessoas. Então até onde vai os seus valores e o seu código de conduta. Interessante. Uma pena que você tem que jogar 60 horas pra poder descobrir essa história tão legal. Não, acho que diretão ele é umas Nossa. 30 horas só. 30? Ah, poxa vida. É a mesma coisa. 30 mas parecido aí. Metadinha, né? Talk. Recomenda. Vamos então aqui para as nossas recomendações, caminhando para o fim do programa. Então, eu quero recomendar aqui, como já falei, né? Tô num grupo aí de telficção, né? De gente que tá escrevendo ou envolvido com ficção cristã. E aí nós temos aqui a obra que o Sam Richards me enviou. Herbert Richards. O nome da obra é A Ordem Luterana da Cruz Combatente. Meio Operação Valkyrie essa capa aí. Cara, Parece esse mesmo. livro aqui, esse livro aqui, ele é uma releitura da Reforma Protestante. Olha. Só que com Robôs e armas. robôs e armas. Dá pra ver aqui pela capa. fiel. Eu ia falar outra coisa. Igualzinho a Reforma Protestante. Acho que é Ipsis Literis, quase. Pois é. Então, o Sam Richards, que é escritor, poeta, editor, ele já tem vários livros publicados, ele é lá de Niterói, no Rio de E Janeiro. a arte tá muito bonita. Então, né? é bem legal o livro. Eu tô recomendando porque aquilo que é cristão eu acho que a gente precisa ler, apreciar, né? E o cara conseguiu publicar isso daqui. Um dia vem o guerreiro. review dele. Um dia vem o review. Eu vou ler, vou ler as coisas que eu recebi aqui. Muito obrigado, pessoal. E a gente faz um review, mas a recomendação já tá aqui. A Ordem Luterana da Cruz Combatente. Eu vou recomendar algo que tem a ver com o tema desse programa, que é você assistir. Você que gosta do Superman, assista. Se prepara, faz o esquenta pro filme. Superman e Lois, que é uma série disponível na Max. E, gente, é uma série que o Superman tem 2 filhos crescidos, ele já tá assim... Paizão de família. Pai de família, Superman pai de família. Minivan. É isso mesmo, cara. Tem tudo isso aí que você falou. E aí é muito legal que você vê o Superman, assim, mais um vínculo familiar, crescendo, deixando um legado pros filhos, etc. Cara, é uma série muito fofinha, uma série família, é uma série, assim, que você vê os conflitos familiares, porque, né, eu não vou dar spoiler, né, mas os filhos ali precisam lidar com essa questão de um pai que tem as suas ausências, né, por causa protegendo a terra toda, e aí eles começam a descobrir
um deles vai começar a descobrir poderes e tal. Enfim, e aí o outro, né, se ressente. Então tem toda uma relação familiar, conflitos familiares, como qualquer família. Só que o pai é o Superman. Então é muito legal de assistir, vale a pena. Meio e fim. Tem começo, meio e fim. Se eu não me engano, ela tem 3 ou 4 temporadas e já acabou. Então você pode começar ali da primeira e você vai ver, tem poucos episódios por temporada, dá pra assistir tranquilamente. Vê o Felipe indicar outro de 18 temporadas pra gente. Não, isso eu não faria. Cara, esse é pequenininho, pô. Esse aqui também pegando um gancho sobre heróis, né? Sobre os heróis da área da saúde. Minha esposa que assistiu, ela me indicou. Gostei, me pegou também, assisti toda. Mas só tem uma temporada. Tava top 1 na Netflix até semana passada, não sei se ainda tá. Mas é sobre saúde, como eu citei. Lembra um Dr. House, só que são vários personagens principais, né? Se você gosta de Grey's Anatomy, não assista, porque não é uma malhação, tá? Mas é relacionado... mas é relacionado as tramas de dentro do hospital, como funciona, além da parte da saúde em si, né, em detalhes, mas as rixas e como cada personagem vai se entrelaçando ali, seja o enfermeiro com o médico com o médico que é soberbo, o médico que é soberbo contra o diretor do hospital. Então tem essa trama interna de como funciona a parte hospitalar, né, por de dentro, né, a parte profissional e tal, mas principalmente sobre o relacionamento do ecossistema dentro do hospital também, o quanto não é tão sadio às vezes você dorme menos, às vezes acontece um furacão lá no primeiro episódio, que isso aqui não é spoiler, né, um furacão no primeiro episódio que faz com que o hospital fique lotado. E aí que gera a trama inteira da série. Parece que já foi postergado para a segunda temporada, né? Foi estendido aí. Não sei se vai ter muitas, eu creio que não, espero que não, né? Mas a primeira temporada, ó, bacaninha, bem fechadinha, acho que 8 episódios. Repete o nome? Pulso. Hã? Pulso. Repete não, Pulso. fala, né? Que ele detalhou a série, mas não deu nome. Exatamente. Procura aí na IA. Outro nome? É pra você pesquisar, gente. Ele deu todo o plot. Você joga... Pulso. Eu gosto de mundos pós-apocalípticos, né? Desse tipo de história. Então, chama Death Stranding. É um jogo muito bom. Ele conta de um mundo que foi tomado aí por... Pra não dar muito spoiler, meio que por doença. Parece alguma coisa que vai matando a galera. Então tá meio radioativo. E eu também quero sugerir porque o personagem principal é o ator que faz o Daryl, né? Então é a fisionomia dele. Inclusive lançou a segunda temporada da série do Daryl, então já junta tudo e assiste aí que tá bom. É Daryl na França, a segunda temporada. Então, Death Strange, que é um jogo de entrega, na verdade. Mas é bom. É bom. É um bom jogo. É isso aí, pessoal. Pop Talk fica por aqui. Muito obrigado pela sua parceria, porque quando você assiste esse programa, compartilha, curte, você já está sendo nosso parceiro. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você. É isso aí, vamos em frente. Valeu! Pop Talk.